Olá, boa noite. Boa noite. Liminar é revogada e bares e restaurantes do Rio de Janeiro voltam a fechar às 5 da tarde. Em São Paulo, o primeiro dia de restrição mais rígida tem festas clandestinas. Em uma delas, havia mais de 200 pessoas. Teve ainda a apreensão de drogas. Na capital fluminense, quiosques e barracas são interditados pela vigilância sanitária. Líder budista Dalai Lama, de 85 anos, toma a primeira dose da vacina contra a Covid na Índia. No Paraguai, protestos contra medidas restritivas têm morte e feridos. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou neste sábado o embarque de uma delegação brasileira que visitará Israel nos próximos dias. O grupo é formado pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, representantes de outros ministérios e parlamentares. Segundo Bolsonaro, o objetivo é buscar acordos que ajudem no combate ao novo coronavírus. O objetivo dessa viagem é mais que um intercâmbio. Estamos buscando aqui protocolos, acordos na área de ciência e tecnologia, que será muito proveitoso para a questão do momento que nós vivemos, do vírus, bem como um legado para o futuro. São Paulo voltou hoje à fase vermelha do plano de flexibilização da quarentena. Nesta etapa mais restritiva, apenas os serviços essenciais, como mercados, postos de combustíveis e farmácias, podem abrir. Mesmo com índices elevados de contaminação e internação, muita gente insistiu em descumprir as determinações do governo do estado. Uma ação conjunta das polícias civil e militar, do PROCON e da Vigilância Sanitária autuou 43 estabelecimentos por descumprirem as restrições previstas na fase vermelha. Uma grande festa clandestina com mais de 200 pessoas foi interrompida na zona leste da cidade. Houve apreensão de comprimidos de êxtase, cocaína, lança-perfume e bebidas falsas. Rafael, o organizador, está aqui. Bem no começo da festa, para não ter aglomeração, muvuca e confusão. O trabalho da polícia é perfeito. Parabéns para a polícia. Tudo sob controle. E se você vai fazer festa, é melhor pensar 3 vezes, hein? Para a Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo, o governo deve concentrar esforços em coibir eventos desse tipo, que geram aglomeração sem atingir o setor como um todo. Proibições que foram ditadas contra bares e restaurantes apenas disfarçavam o problema principal, que sempre foram os pancadões, as festas clandestinas. É nesses lugares que o Covid se multiplica. Hoje, o Brás, o paraíso dos ambulantes, estava assim, com os shoppings e as lojas fechados e as ruas quase vazias. Já na rua 25 de março foi diferente. Lojas fechadas e calçadas cheias de ambulantes. Se você for ver aqui, de cada 10, 15 pessoas é um cliente, mas é ambulante, puxador. Na fase vermelha, os parques também não podem abrir. O Vila Lobos, que fica na zona oeste, amanheceu com os portões fechados. Nas imediações do Ibirapuera, muita gente apareceu para fazer atividades físicas. Em algumas avenidas era possível encontrar uma ou outra loja com uma porta meio aberta, mas a maioria respeitou as restrições. Entidades que representam os setores de comércio e serviços estão preocupadas com os prejuízos na fase vermelha. Em hipótese alguma, achamos que o comércio ou os restaurantes ou academia seriam penalizados. A gente entende que o problema hoje é conseguir vacinar mais rápido, ter mais leitos de UTI e principalmente conseguir coibir os abusos de aglomerações clandestinas. O número de empresas que já fecharam durante a pandemia superior a 20 mil e muito provavelmente nós teremos uma nova rodada de fechamento de empresas e o consequente desemprego, uma vez que as empresas já estão fragilizadas. O governo de São Paulo decidiu colocar todo o estado na fase vermelha, que é a mais restritiva da quarentena, após bater recordes de ocupação de leitos de UTI.
A fase vai ficar em vigor pelo menos até o dia 19. O governo projeta um colapso no sistema de saúde nas próximas 2 semanas. Só na última terça-feira, o estado registrou 468 mortes pela doença. O índice mais alto de óbitos para um único dia desde o início da pandemia. Bom, e além do fechamento do comércio, hoje foi aplicado o horário do toque de restrição imposto em todo o estado. Ao vivo, a nossa repórter Caroline Riguengo tem mais informações para a gente. Boa noite, Carol, tudo bem? O que mudou exatamente? Oi, Érica. Boa noite para você, para o Marcelo e para todos. O toque de restrição começava às 11 da noite até às 5 horas da manhã. Hoje começou às 8 horas da noite. Tanto que a gente está aqui na Vila Madalena, que é super conhecida como ponto gastronômico, um dos principais aqui da capital. E o Flávio vai mostrar como aqui está vazio. Bem diferente do cenário que a gente via por aqui até ontem. Isso porque, como vimos na reportagem do Giovanni, o estado inteiro de São Paulo está na fase vermelha, que é a mais restritiva, exceto a cidade de São José dos Campos, que fica a 95 quilômetros aqui da capital, cidade do interior. A prefeitura conseguiu uma liminar. E por quê? Alegando um critério que faz parte do próprio Plano São Paulo. São José tem menos de 75% dos leitos de UTI ocupados. E aqui na capital, os drive-thrus da vacinação foram encerrados hoje. A gente vai entender melhor por quê agora na reportagem. Segundo a Secretaria de Saúde, a capital já vacinou a maioria dos idosos com idades entre 77 e 84 anos. Com isso, as demais pessoas do grupo prioritário da primeira etapa da campanha podem ser atendidas nos postos de saúde. A expectativa é que no início da semana, as 468 unidades básicas de saúde estejam em pleno funcionamento para o público. O anúncio das novas faixas etárias vacinadas deve ser feito na segunda-feira. Na capital paulista, os postos de vacinação drive-thru também devem ser retomados. As equipes foram remanejadas para as unidades básicas de saúde. Segundo o balanço da Secretaria Estadual de Saúde, até ontem, 2.300.000 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina e pouco mais de 780.000 a segunda dose. Os valores correspondem a 5% da população de São Paulo. Mais de 90% dos grupos prioritários já teriam sido vacinados. Na faixa entre 80 e 84 anos, o alcance foi de 95%. E entre 77 e 79 anos, mais de 90% dos idosos foram imunizados. Para mim teria que ser ótimo, essa vacina tem que chegar o mais rápido possível. Eu tô doida para chegar a vacina, para a gente ser vacinada. No Rio de Janeiro, fiscais da prefeitura autuaram bares, restaurantes e quiosques da orla na primeira noite de restrições. Hoje de manhã, equipes da prefeitura percorreram a orla da Zona Sul e da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, para fiscalizar o cumprimento do decreto municipal que proíbe o funcionamento de quiosques, barracas e a atividade de ambulantes nas praias. Na Barra, 2 quiosques foram flagrados em funcionamento, apesar da proibição. Eles foram interditados pela vigilância sanitária. Os fiscais também apreenderam equipamentos e produtos de quem ignorava a determinação. Impedidos de trabalhar, ambulantes reclamavam da medida. Eu tendo a sair na praia e eu não entendo porque o prefeito está fazendo isso, fechando tudo. Só que as pessoas precisam trabalhar, né? A decisão dividiu as opiniões dos turistas. Eu acho que não deveria, né, ter fechado, porque querendo ou não, é uma questão de renda dos comerciantes e a gente também veio de fora para se divertir, entendeu? Então acaba que atrapalha muito nessas questões do comércio, da economia. Toda medida tomada para preservar vidas é importante e é fundamental. Eu acho que economia a gente recupera depois. Agora, vidas perdidas não se recuperam. A proibição do comércio na orla é parte das medidas de segurança implementadas pelo prefeito Eduardo Paes, do DEM, para conter o contágio pelo coronavírus. A presença de banhistas, no entanto, não está proibida, assim como a prática de atividades esportivas. No decreto, Eduardo Paes também proibiu a permanência nas ruas e em áreas públicas entre as 11 horas da noite e as 5 da manhã e o funcionamento de bares e restaurantes entre 5 horas da tarde e 6 da manhã. Mas no início da noite de ontem, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes conseguiu uma liminar que estende o horário de funcionamento até as 8 da noite.
A Justiça entendeu que os estabelecimentos tinham o mesmo direito de outros tipos de comércio, que podem funcionar até este limite. No final da tarde de hoje, a Prefeitura conseguiu a suspensão da liminar que estendia o horário de funcionamento de bares e restaurantes até às 8 horas da noite. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, destacou que compete ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias de prevenção à Covid-19. Com isso, os estabelecimentos voltam a ter que fechar as portas às 5 horas da tarde. De madrugada, mesmo com o horário estendido, alguns estabelecimentos ignoraram a determinação de fechar as portas. Com o apoio de policiais militares e bombeiros, 1.000 agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal percorreram tradicionais pontos de aglomeração da Barra e da Zona Sul durante toda a noite. A maior parte dos comerciantes respeitou o decreto. Mas a Prefeitura registrou 230 autuações por desrespeito às medidas de restrição. 50 estabelecimentos foram multados, 28 por funcionarem fora do horário e 13 foram interditados. Os pontos onde jovens costumam se concentrar à noite ficaram vazios, mas nossa equipe flagrou uma festa em um tradicional hotel da Zona Sul. O saldo até o momento é positivo, a maior parte da população, dos comerciantes, colabora com as medidas restritivas. Sabemos que é um momento de dificuldade, tanto para os comerciantes, mas também para as pessoas que perderam seus parentes por conta da pandemia. E a Prefeitura seguirá nas ruas para fazer cumprir as medidas de proteção à vida, fiscalizando 24 horas por dia o território do município. E Belo Horizonte voltou hoje para a fase mais restritiva da pandemia, com o fechamento dos serviços não essenciais. Pela primeira vez, a cidade testou o formato de drive-thru para a vacinação de idosos. Lojas de rua, shoppings, academias, bares e restaurantes tiveram que fechar as portas a partir das 2 da tarde. Por tempo indeterminado, apenas os serviços essenciais estão autorizados a funcionar. Essa é a 4ª vez que a Prefeitura de Belo Horizonte volta atrás na flexibilização das atividades econômicas na cidade. Temos ainda 20 adultos esperando para serem internados em UTIs e 5 adultos esperando para serem internados em enfermaria. Esse cenário nunca aconteceu antes, o perfil mudou e foi uma das razões que nos levaram a sugerir, com muita tristeza, que a cidade fosse novamente fechada. O sábado também foi de vacinação para os idosos de 86, 87 e 88 anos. Pela primeira vez, a Secretaria de Saúde testou o formato de drive-thru em 3 pontos da cidade. O movimento foi tranquilo, não houve registro de filas ou aglomerações. A Cláudia trouxe o pai, o seu Abílio, de 86 anos, para tomar a 2ª dose e aprovou a comodidade. Facilita, diminui o risco, da contaminação e realmente foi excelente aqui ter essa iniciativa. Até a próxima sexta-feira, Belo Horizonte segue vacinando os idosos até 80 anos. O sistema de saúde do estado segue em atenção. Pelo 3º dia seguido, Minas Gerais registrou mais de 7.000 casos confirmados de Covid em 24 horas. Foram registrados 7.336 novos casos confirmados e 155 mortes causadas pela Covid-19. Com taxas de ocupação de leitos à beira de um colapso, o governo de Pernambuco aumentou as restrições no comércio, em parques e em praias, para evitar a disseminação da Covid-19. Aos finais de semana, as praias de todo o estado só podem ser usadas para atividades físicas individuais. A restrição vale até próximo dia 17. Pela manhã, a orla de Boa Viagem, na zona sul do Recife, estava tranquila. Frequentadores aproveitaram o dia de sol para caminhar, correr ou andar de bicicleta. Infelizmente, algumas pessoas estavam sem máscara. O governo de Pernambuco informou que mobilizou 1.690 policiais para o trabalho de fiscalização. Eu acho que é importante para todo mundo, Porque do jeito que está acontecendo as coisas, é bom para todo mundo. Eu achei muito bom, até porque o povo não se conscientiza que tem que colaborar para poder a gente sair dessa. Parques públicos, clubes sociais e demais atividades consideradas não essenciais também não podem funcionar nos próximos 2 finais de semana. De segunda a sexta-feira, comércio e demais setores da economia estão liberados, mas com horário restrito, até às 8 da noite.
Padarias, postos de combustíveis, farmácias e pontos de coleta de delivery de bares e restaurantes podem funcionar. Com o novo decreto, a seccional Pernambuco da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes prevê uma queda no faturamento do setor de até 60%. Reconhecemos que o problema da saúde evidentemente, está em primeiro lugar, mas as empresas acabam sendo vítimas também dessa situação. Então é importante agora que o governo reveja seu plano de ação no combate a festas clandestinas e às aglomerações, que estas sim é que devem estar impulsionando todo esse problema da contaminação. A taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública chegou a 94%. Na rede privada, está em 89%. Desde o início da pandemia, Pernambuco registrou mais de 306 mil casos de Covid-19 e 11.119 mortes causadas pela doença. Bom, em Fortaleza, esse sábado foi o segundo dia de isolamento social rígido. Apenas os serviços essenciais estão autorizados a funcionar nas próximas 2 semanas, mas mesmo assim teve gente que tentou trabalhar. Ruas desertas. Na orla quase não se vê carros. As praias de Fortaleza ficaram vazias. As barracas sem funcionar. Logo cedo, agentes de fiscalização entraram em ação. 2 feiras livres furaram o decreto anunciado pelo governo do estado e foram fechadas. Camelôs também precisaram deixar as ruas para não ter as mercadorias apreendidas. Sobrou até para o carrinho de cachorro-quente. As medidas foram adotadas depois do aumento das mortes por Covid-19 no estado e a ocupação de quase 100% dos leitos de UTI. Neste sábado, o Brasil atingiu a marca de 9.704.000 recuperados da Covid-19. 970 mil pessoas permanecem em acompanhamento. Desde o início da pandemia, o Brasil acumula mais de 264 mil mortes provocadas pelo vírus. E no mês dedicado às mulheres, a campanha Março Lilás, realizada em todo o país, alerta aí para a importância da prevenção do câncer de colo do útero. A doença é a 4ª causa de mortalidade na população feminina. Tayane estava com 16 semanas de gestação quando recebeu um diagnóstico assustador: câncer no colo do útero. A opção que nós tivemos foi tirar o feto, né? Então foi muito difícil, assim, foi um baque, foi sem explicação. Após uma reavaliação, os médicos optaram por uma conduta menos traumática: tratar a doença sem interromper a gravidez. As sessões de quimioterapia foram um sucesso e há 8 meses a pequena Liz nasceu sem complicações. Mamãe te ama, filha. Muito, filha. E hoje nós estamos aqui, posterior a todos os 3 ciclos, né, a quimioterapia, a radioterapia e a braquiterapia, com a Liz extremamente saudável e a Tayane aí recuperando. O câncer de colo uterino é o 3º tipo de tumor mais frequente entre as mulheres brasileiras e a 4ª causa de mortalidade. Em todo o país, são diagnosticados mais de 16 mil novos casos por ano. Os especialistas alertam que a doença avança de forma silenciosa. Se tiver numa fase muito inicial, a paciente não vai ter sintoma. Em uma fase muito avançada, ela pode ter sangramento, corrimento, dores. O mais indicado é a prevenção. Por isso, o principal objetivo da campanha Março Lilás é conscientizar as mulheres da faixa etária de 25 a 64 anos. É muito importante tomar a vacina que protege contra os vírus que podem causar o câncer de colo do útero e também fazer o exame conhecido como Papa Nicolau. Se você faz a prevenção, você diminui o número de casos. E se faz a prevenção para diagnóstico precoce, você aumenta a possibilidade de cura. A Tayane ainda sente alguns efeitos colaterais do tratamento, mas está curada e curtindo muito a filha. É uma vitória sem tamanho. Nós estamos hoje muito, muito felizes, muito realizados. E ela foi um presente, sem dúvida, um presente muito grande. Quer participar dos sorteios aqui da programação da Rede TV? Então participe do Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar.
E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. E antes da gente encerrar, você vai conhecer uma menina de 12 anos lá de Vitória, no Espírito Santo, que vem se destacando no mundo das artes, com direito até a prêmio internacional. Uma capixaba de apenas 12 anos está fazendo bonito e deixando sua marca no mundo. Mesmo novinha, Fernanda impressiona com o pincel nas mãos. Sua história com a arte começou com ela ainda mais nova, quando o hobby era apenas desenhar. No seu aniversário de 10 anos, surpreendeu os pais quando pediu para trocar sua festa por tinta e pincéis. Aí eu falei assim, conversei com a minha esposa, né? Eu falei assim, não, será que é isso mesmo? Aí eu falei assim, ele tá desafiando, né? Então vamos lá. Eu comprei e me surpreendeu. E daí eu comecei a pintar bastante, estudar novas técnicas. O show de talento vem acompanhado de uma maturidade fora do comum, apesar da pouca idade. Hoje as telas em branco ganham a técnica espatulada, mas a pequena artista ainda não sabe o movimento que quer seguir. Eu tenho o espatulado, meu preferido, na verdade. Mas ainda não estudei todos, eu não estou estudando, mas o preferido por enquanto é o espatulado. São somente 16 meses pintando com a tinta a óleo e Fernanda já venceu até prêmio na Indonésia. Em outubro do ano passado, os pais resolveram inscrevê-la no concurso internacional e, para a surpresa da família, ela levou o primeiro lugar. Um amigo do meu pai, ele me enviou um desafio, né, para as pessoas fazerem com um tema, um quadro com um tema. E o tema era Araras, que veio do filme Rio. Eu pintei, gravei eu pintando e depois eu enviei. E eu ganhei em primeiro lugar. Agora, além dos estudos e das aulas de pintura, a Fernanda está estudando inglês e mandarim para, quem sabe, no futuro, estudar artes plásticas na Europa. Meu sonho é se tornar artista plástica e viajar o mundo para mostrar minhas artes. A sala da casa virou seu ateliê e os pais fazem questão de dar todo o apoio, já que a filha recebe pedidos de todo o Brasil. Foi um prazer. Para mim, eu não meço esforços para vê-la só evoluindo. Eu não tenho problema com isso, não. Mas hoje eles deram uma pausa nas vendas dos quadros para realizarem uma exposição. Esbanjando o talento, Fernanda vem inspirando outras crianças, a começar dentro de casa. Sua maior fã é a irmã de apenas 7 anos. A minha irmã que me inspirou. Eu quero continuar pintando. Você fica agora com o programa Operação de Risco. Boa noite, fique em casa. Boa noite, bom domingo.